Olá, bem-vindos a mais um Negócio de Sucesso. E hoje a gente vai trazer aqui o Caio, a Manu, que são empresários, e vai passar a experiência deles desde o início até hoje da empresa Personalité Transportes. Muito bem-vindos, casal, tá? Obrigado Marido e pelo convite. esposa. E eles vão falar um pouquinho da história. Eu quero entender desde o início até a gente chegar nos dias atuais da Personalité, que é uma grande transportadora, né? Sim. Mas a gente, aqui no Negócio de Sucesso, a gente não tá só para falar de hoje, do momento do sucesso de vocês. A gente quer falar lá de trás, de como começou. Então eu queria entender, lá atrás, da onde vocês são, de que lugar vocês são, como que vocês se conheceram. A gente vai começar mesmo lá do começo. Sim. Como que surgiu a ideia da Personalité? Entendeu? Então vamos começar por quem é o Caio, quem é a Manu e de onde vocês vieram. Tá. Prazer, Simone. Prazer é todo estar meu. aqui. Obrigada pelo convite. Imagina. Eu sou a Emanuela. Eu conheci o Caio muito jovem, há uns 14 anos. Muito jovem. Muito. Muito E nos decidimos casar quando eu tinha 16 anos. Na verdade, esperei completar 16 anos justamente com o intuito de casar. Caramba! Então, começamos a namorar, eu tinha 14 anos. Logo em seguida, planejamos o casamento e eu completei 16 anos numa quarta-feira. No sábado, oficializamos a nossa união. Que lindo! E Muito você, interessante. Caio? Você é de... Eu sou de Natal. De Natal. Sou de Natal e Você é de Pernambuco? Eu sou de Pernambuco. era de Belo Jardim, uma cidade próxima a Caruaru, vizinho a Caruaru. É, da minha cidade, a gente é de Pernambuco, ali, da minha, aliás, do meu estado. Mas e você é de Natal, ela é de Pernambuco? Sim. Na Como que época vocês eu era conhe- militar, eu era do Exército. tá. E aí surgiu uma oportunidade de transferência. Uhum. E aí me ofereceram e eu topei ir para Belo Jardim. E chegando lá, acho que com uns 6 meses que eu já estava em Belo Jardim, eu conheci a Manu. 6 meses. Foi- Então você foi pra lá pra conhecer Foi para mesmo. casar. E foi amor à Foi primeira pra vista. casar. Sim. Não, com certeza. É, lá no Nordeste, né, tem essa questão. Eu sou de lá, eu também comecei na época que meu namorado tinha 14 anos também. Sim. E também fiquei casado com ele até os 28. Porque, eu não sei o que acontece lá, a gente acaba tendo esse... Mudou tudo muito até os dias atuais, né? Sim. Mudou bastante. Tudo mudou muito. Ali, às vezes a gente fica olhando ali, ó, tem o... Qual é o nome do seu O filho? Augusto, O Augusto. E a a Júlia. 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 Então, a gente também tá com eles ali nos bastidores, que estão assistindo aqui o programa, né? Que, inclusive, ele era pra vir dar entrevista junto, também correu. Correu, mas tá tudo bem. Uma outra situação a gente coloca Sim, ele. sim. Mas eu queria entender assim, você foi lá como militar, vocês se conheceram. E da onde que veio esse sucesso que é hoje a Personalité Transportes? Sim, a gente passou, eu passei, depois que a gente casou, mais 2 anos lá e eu decidi que o exército não estava no meu DNA, não era aquilo, tava faltando alguma coisa. Uhum. Então eu decidi ir embora para São Paulo. E veio pra cá. Na verdade, inicialmente eu fui para Fortaleza, morei lá 1 ano, e Manu ficou lá e eu ficava de Fortaleza para São Paulo, fazendo as duas pontes Uhum. e aprendendo a trabalhar na área de transporte. Eu não estava pensando ainda em abrir a empresa, eu estava mais na parte operacional. O que você fazia na empresa Quando lá? eu entrei lá, eu entrei como carreteiro. Carreteiro. Caramba. Só que também, pouco tempo eu descobri que também não era aquilo. Eu O achava que o carreteiro faz? Agora eu quero... Dirige a carreta. A carreta. Ah, entendi. Não, porque quando a gente fala motorista de caminhão, eu falei, o que Sim. é o carreteiro? É o que dirige a É o carreta. motorista de carreta. Parece pergunta besta, mas... Não, É uma mas qualificação diferenciada, né? Ele É não porque é um tem motorista de caminhoneiro, que é o caminhão. motorista de caminhão, Uhum. e tem o carreteiro. E na época eu comecei a trabalhar de carreta e fazer a linha São Paulo, Fortaleza. Certo. Então, a Manuela estava com Augusto com 1 ano de idade e ela ficou sozinha em Fortaleza e eu vinha para São Mano, Paulo. foi pra Fortaleza, então. Foi, porque a sim. base era lá em Fortaleza, da empresa Uhum. que eu trabalhava. E a gente ficou, e eu fiquei nessa 1 ano. Só que eu também achava que aquilo ali não dava, eu tinha que parar em casa, eu tinha família, tinha meu filho e fazia muita falta aquilo ali. Então eu decidi aprender a trabalhar na parte operacional administrativa. Uhum. E na época tinha um meu chefe lá, ele era uma pessoa maravilhosa, assim, um cara excelente para instruir, para tentar ensinar, passar ele tinha um potencial muito grande. Ele tinha muita sabedoria na área de logística. Imagino. E eu decidi ser o pupilo dele ali.
E aprendeu. E aprendi. Então, acho que depois, chegando a um ano que eu estava na estrada, eu decidi sair da estrada. Então, eu acho que até esse tempo que você dirigiu, né? Eu acho que tudo isso que você passou serve hoje para você ter empatia Com pelos certeza. teus motoristas, Sim. né? Conhecimento, Conhecimento. diário realmente do que é a estrada, né? Exato. Não é só transportar, Não. Não, né? não é, Manu, né? A gente via, eu tenho até umas coisas que eu não posso esquecer de falar, às vezes eu posso até comentar antes, a gente vai e volta, que aqui é um bate-papo Sim. mesmo, tudo Sim. muito à vontade. Tem situações que marcaram, que eu sigo vocês há muito tempo na empresa, né? Sim. Então, tem situações que eu vejo, o Caio já teve sinistro de caminhão, e a paciência com que ele lidou com a situação Sim. falei, cara, que exemplo, né? Já tinha sido convidado, inclusive, para o podcast, e aquilo para mim tudo é aprendizado. Eu falo que quando o empresário vem para minha mesa, na verdade, quem aprende sou eu. A gente leva o conhecimento para quem está em casa, mas eu aprendo muito com quem está aqui o tempo todo. E a paciência com que ele conduziu, eu falo, cara, isso faz toda a diferença. Você ter trabalhado, você entende hoje toda essa situação do teu motorista, Tudo. de viajar, de deixar a mulher, os filhos, de ficar fora, do risco que é a Sim. estrada, né? Que tem coisas que não depende somente deles. E uma outra situação também que eu quero citar, para eu não esquecer, e depois vocês vão falar sobre isso, que também me admirou muito, por isso que vocês estão aqui para falar, é que quando teve. Foi Brumadinho, aquela represa. Sim, sim. O Caio pegou um caminhão. Eu lembro que ele pegou um caminhão dele, que os caminhões são enormes, né? São Sim. preparados realmente para transportar. E ele mandou carregado para Brumadinho, acho que com água. Sim. Não foi? Sim. Sim. Eu falo, nossa, admirei. Medicamentos. Isso. Não, Então- não só essa ação, né? Todas que realmente acontecem assim no país, como agora teve Rio Grande do Sul. Sim. A gente também se dispôs e enviamos caminhões com ajuda. Essa teve uma dimensão maior, né? A gente fez um Brumadinho. posto de atendimento lá na empresa. Poxa, a gente que conseguiu legal. Eu coletar lembro, vocês várias fizeram post. carretas. Sim. Nossa, eu achei assim, muito bonito. E hoje eu trago realmente aqui para mesa quem eu admiro, que eu admiro o trabalho e tal. Mas agora vamos voltar, né? Eu citei essas duas situações, depois eu quero que vocês comentem mais. Aí voltando, então você foi carreteiro, Sim. Sim. trabalhou, e aí foi o pupilo, e depois você falou, não, eu quero abrir minha empresa, mas tem quanto Não. tempo? Conta. Ainda. Agora eu vou deixar vocês falar que eu falo pra caramba, é por isso que é podcast, porque eu falo muito, gente. Não, foi quando eu decidi sair da empresa, eu fui conversar com o diretor daqui, aqui em São Paulo, da empresa, e eu falei para ele o que eu tinha decidido. E como tem uma coisa interessante, que essa empresa que eu trabalhava, minha mãe e meu pai se conheceram e se casaram. Então era uma empresa praticamente familiar. Eu cresci nessa empresa, então eu tinha acesso aos diretores da empresa. Certo. E eu fui falar para ele que não era aquilo, que eu tinha planos e viver na estrada não era a mesma trajetória que eu queria seguir do meu pai, que meu pai foi carreteiro também. Só que minha mãe era gerente administrativa financeira de uma das filiais dessa empresa, em Natal. Entendi. E aí ele falou para mim, ele me convidou, não, e o que é que eu posso fazer? Eu digo, não, eu posso trabalhar na área operacional. Eu queria muito ser gerente de tráfego. Quando a gente chama gerente de tráfego, é porque no departamento operacional existe o departamento de tráfego, que é onde é feito as programações, os carregamentos. E na época, hoje em dia a gente já fala tudo operacional, mas na época... Mistura tudo, né? hoje em dia é tudo departamento operacional, não existe mais departamento de tráfego. E aí tinha essa vaga lá, surgiu essa vaga. E ele terminou me convidando para ficar na empresa e assumir essa vaga. Poxa, e eu que fiquei legal. lá. E aí a gente decidiu trazer o Augusto, a Manu, e eles estavam em Fortaleza. E a gente começou a morar Augusto. aqui. O Augusto, filho, Sim. que era bebê, Aí vocês trouxeram todos eles pra São Toda. Paulo. sim, tinha um família. ano de idade. Um aninho. Isso. Passei pouco tempo. E aí a gente abriu a personalité. Eu já achei que ali eu já estava preparado para... Então vamos lá. Quanto tempo faz que existe a personalité? 25 anos. 25 anos. E foi em 2000. Quando eu cheguei Não, 1999, em né? 1999. né? Que a gente- Setembro de 1999. Cara, setembro de 1999. Exato, na verdade não é 25 anos redondos, já estamos nos 26, né? Verdade. Tá indo pros 26. 26, exato. Augusto tinha um ano. Não, Augusto tinha menos de um ano Tinha de idade. Menos de um ano de idade. É. Poxa, Augusto que nasceu em legal. 2000.
Mas desde quando você abriu, já deu certo? Não, tá aí onde tudo Aí é onde complicado. começa, então. Tudo é complicado, tudo é difícil, tudo é uma batalha diária, né? A gente sempre fala do leão que a gente mata todo dia. Sim. E na área do transporte, hoje em dia, tá cada vez piorando. Os fretes, a gente acha que o mercado ele é amplo, a gente tem uma diversidade, mas não tem ao mesmo tempo. Não. Os fretes eles não são valorizados. E isso impacta direto. Combustível, imposto é muita Verdade, coisa, o combustível, os impostos são terríveis. São. Então, isso sufoca muito as empresas. Mas eu quero entrar mais detalhes. Você abriu a primeira, não deu certo. O que Não, aconteceu eu abri assim? a primeira Uhum. e, assim, a gente teve algumas crises. Sim. Quando a gente achava que estava conseguindo estabilizar a empresa, comprava um caminhão, aí vinha uma crise econômica. E aí, uma empresa pequena, sem muito capital no começo, e fica bem difícil de você administrar. Não, no Brasil já é bem difícil as coisas, né? Sim. Mas como surgiu a ideia do primeiro caminhão? Porque a dúvida, assim, a gente quer saber desde o começo, porque teve aquela sacada, eu vou comprar meu primeiro caminhão financiado ou não, juntei dinheiro e vou abrir o primeiro. Aí depois você vai crescendo e começa a ter vários, né? Para abrir empresa, eu particularmente eu agradeço a Manu, porque ela que me incentivou a abrir empresa. Porque Olha, até antes eu não tinha essa ideia de ser empresário, né? Não. A visão, na verdade. A visão. Né? Como ele comentou, a empresa na qual ele trabalhava era uma empresa que praticamente era familiar. Então, eu tinha acesso diário, né? Ele trabalhando, eu sempre ia lá e ficava com o Augusto. Então, eu via o desenvolvimento dele. Onde, na verdade, eu comecei a apostar de acordo com o profissionalismo que ele exercia ali dentro. Nossa, E comecei a incentivá-lo para que realmente isso ele fosse na vida mesmo pessoal dele, o empreendedor do próprio negócio. legal. Caminhão é a ferramenta principal da empresa. É o Então, caminhão, né? exato. Então, quando a gente abriu, automático tinha que vir o caminhão. Então, os recursos nunca é realmente como hoje uma empresa mais sólida se tem nome no mercado, né, crédito em banco que consegue estar financiando, né? Nem tínhamos Não créditos. tínhamos, Então, o nosso primeiro caminhão foi vendendo o nosso carro para Caramba. apostar no primeiro caminhão. E o Caio mesmo que foi dirigir esse primeiro caminhão. Não, a Não. gente tinha funcionários, já colocou. estávamos realmente com um planejamento profissional realmente, onde tinha não grandes estruturas, mas a gente iniciava com aquela estrutura que era o pontapé principal. Sim. Hoje o carro-chefe da empresa é mudanças, então a gente não tem como exercer a função, a atividade só. A gente Não tinha dá, que né? já iniciar com quadros de colaboradores, onde eram profissionais que, justamente pelo conhecimento de Caio com a outra empresa, terminou agregando bastante, né? A ter acesso a esses profissionais já capacitados, Sim. onde vieram fazer parte da nossa empresa e agregou bastante. Por coincidência, hoje a gente tem colaboradores que foi quando abrimos a empresa. Caramba. Ainda faz parte do quadro Personalité até hoje. Isso é importante, né? Sim, Vocês sim. conseguirem reter esse funcionário até hoje. Sim, Mas a ideia também da gente de abrir a empresa não foi só de um negócio, foi de ser diferente, a gente personalizar. O Por nome isso Personalité Personalité, é um sim. nome personalizado. Durante anos, eu vi as pessoas, os clientes, não serem bem tratados como deveria ser. Uhum. E isso me incomodava bastante como gestor, como diretor de operações. Eu achava que a gente poderia melhorar muito a qualidade de atendimento. Então, isso também incentivou bastante a gente a abrir a empresa e dar esse diferencial. Sim. Hoje, as nossas equipes, nossos colaboradores, eles são treinados para dar uma excelência em atendimento. Começa do material de embalagem, os caminhões, frota nova, renovada sempre, com um baú plotado com o nome da empresa, os funcionários todos fardados, de crachá. Então, isso é você chegar na casa do cliente e dar uma segurança para ele. Sim. Todos eles sabem fazer uma embalagem fenomenal e diminuir muito o risco de danificar alguma coisa, né? Então, isso aí foi também muito importante para a gente na época. A gente poder prestar essa qualidade para os nossos clientes. Eu vou até entrar um pouquinho mais no detalhe do atendimento, né? Sim. Então, hoje,
falar em mudanças, mas além das mudanças tem outro segmento. Então, vocês são aquela empresa que fala assim, olha, a personalité, eu preciso contratar personalité. Desde a pessoa que vai embalar o mobiliário, digamos assim, ao transporte, tudo vocês têm essa mão de obra. Sim. Hoje a Personalité ela tem algumas divisões. Uhum. Dentro dela, a mudança residencial e comercial Tá. a nível nacional. Nível Então, nacional. enviamos naquele caminhão um material adequado para cada tipo de item a ser embalado, Uhum. como também os profissionais. Então, quando eles chegam na residência, ele está munido com todo o material para fazer uma embalagem 100% adequada para o item a ser transportado. Entendi. E eles transportam realmente nível nacional, sem fronteiras, fazendo uma entrega sensacional, embalando desde o copo até desmontar e montar um guarda-roupa. Obra de arte. Obras de tudo. artes, enfim, Caramba. todos os itens de uma residência é feito esse serviço de embalagem. E vocês cresceram muito mais por indicação ou redes sociais? Eu vejo que a Manu fala muito bem. A indicação Cuida das redes sociais lá, Manu. do Augusto. O Augusto cuida da rede social, a gente também Aham. tem uma empresa, né, Sim. que nos dá o suporte. Uhum. Mas na vivência, nada como 100% o nosso dia a dia. Exatamente. Mas eu falo que foi indicação Então, também. indicação No começo da cresce empresa foi muito, muita né? indicação. Sim, inclusive o Caio comentou, né, de uma das situações, uma das crises da empresa. Uhum. A empresa, ela deu um boom muito grande no mercado justamente por esse diferencial de ter um comprometimento com o cliente. Sim. Estamos transportando uma mudança, tudo da residência, né, de uma família, e sabemos que isso deixa a família, de qualquer forma, de um modo um pouco mais sensível. Sim. Criança que tem o seu animal de estimação, ou até mesmo o seu urso. Enfim, a gente tem um comprometimento muito grande perante isso, realmente, de fazer a pontualidade desde a origem, a coleta, quanto à entrega. Como também preservar todos os itens que ali está sendo transportado. Poxa, que legal. E isso foi um diferencial bem grande no mercado, onde continuamos assim um atendimento exemplar em algumas empresas que a gente já atendia, e foi quando começou, através desse atendimento, vinha a situação que enfrentamos em 2015, né, com a crise econômica que o país Sim. enfrentou. Então, Falaram foi- dessa crise no programa anterior aqui também, né? Exato. Eu acho que afetou todo mundo. Né? Todo mundo. Todo mundo Foi a sentiu. primeira situação que a Personalité sentiu Foi o bastante. primeiro degrau que quebrou pra gente. Sim, sim. Acontece. Víamos totalmente em expansão. Realmente as empresas, né, as construtoras mexia muito com o país. Uhum. E a Personalité era uma empresa na qual contava muito com esse atendimento e realmente sentiu bastante. Mas erguendo a cabeça, como todo brasileiro, né, como todo empreendedor, Sim. não podendo desistir. Hoje estamos aqui contando a história e honrados, né, de ter passado por isso e cada vez mais forte. Mas não Sim. foi fácil de qualquer maneira. Não. Nada é fácil. Até uma dúvida, até 2015 vocês não trabalhavam só então com mudanças? Tinha outros segmentos Não, também? a gente trabalhava só com mudança. Só com mudanças. Só com mudança. Só com- Eu acho que o diferencial da personalité, e eu acho que as indicações elas foram fluindo, e quando a gente conseguiu, a gente tá chegando nas metas que a gente está determinando ano a ano, Uhum. foi no transporte residencial, que as empresas de mudança, elas sempre tiveram bases nos estados, filial. Sim. Então uma equipe chegava na sua residência, fazia sua mudança, chegava na filial, descia no depósito, carregava em um caminhão, e no destino era outra equipe. E a gente mudou isso pela necessidade, pela experiência, e pelo que a gente via no mercado, esse serviço personalizado iria fluir de uma maneira muito interessante. Por quê? Porque a mesma equipe que pegou a sua mudança lá em Manaus vai entregar aqui em São Paulo. Isso é legal. Então é Sim. muito legal É o isso mesmo aí. cuidado, porque você Então, sabe mais ou menos o que ela embalou. Isso, né? você exato. Faz todo acompanhou, sentido. o pessoal sabe onde está tudo, que eles que retiraram e que embalou. Então no destino, eles já sabem quem você é, a sua maneira que estava a sua casa, e vai tentar fazer da mesma forma. Sim. Isso aí foi que... É igual a gente, né, Manu? A gente faz uma caixa, a gente sabe onde Sim, estão as coisas que a gente exato. E a embalou. gente criou esse Exato. serviço personalizado, que não existia. Eu nunca vi, pela minha experiência, de uma empresa fazer isso. Também e a não gente faz conheço. até hoje dessa forma. Eu ia até perguntar isso, se quando vai um caminhão daqui lá para o Nordeste, por exemplo, se vai com os motoristas e o pessoal que embala e voltam Sim. com eles, né? Porque Sim.
sai até um pouco mais caro, digamos, para você Sai ter mais um caro. colaborador, né? Com E foi muito certeza. difícil a gente implantar isso, porque o custo, o mercado, ele não tinha esse custo. Entendi. Ele não tinha. Então a gente implantou essa situação, mas foi um diferencial de qualquer forma. E a gente viu que o mercado recebeu muito, foi muito receptivo, porque faltava isso aí. A gente via muita reclamação de mudança, que desaparecia uma coisa, outra. Nossa. Porque a equipe que tirou não era a equipe que entregou. Sim. E quem Já- vai garantir que o outro colocou, já que o outro Sim, não entregou, né? sim. Vocês estão certos. E a gente está falando da nossa residência, que é o nosso templo, onde é muito importante tudo que a gente tem lá. Então, com essa mudança que a gente fez em equipes e no atendimento, isso aí foi um diferencial para a gente. Então podemos ver hoje que o diferencial realmente é esse. Vocês têm a pessoa que embala, é a pessoa que vai lá desembalar. Sim, Sim, Que é a vai mesma cuidar- equipe que faz na origem, ela É. faz no destino. Isso porta aí. a porta mesmo. E Porta. diminuiu muito qualquer problema de avaria, de Imagina. dano. Porque quem desmontou, montou, quem encaixou, desencaixa. Então fica mais fácil. Aí vocês hoje têm, agora até falar um pouquinho das linhas, né, dos segmentos que a Personalité tem. É a Personalité Transportes e Mudanças, Sim. Correto. que é para as mudanças. Isso. Tem alguma outra Personalité que vocês... Temos a Personalité Transporte, que ela faz eventos, decorações. Eventos e decorações, Isso. ou seja, eu tenho algumas empresas também lá que fazem essa questão, palcos, Sim. essas coisas todas, né? Palcos, shows, iluminação, Isso, tudo. legal. A gente leva tudo. E aí também trabalha para redes de shopping, levando esses eventos que ficam em shopping, É verdade. centro de convenções. Verdade. Eventos interativos, né? Galinha pintadinha, enfim, É. todos os temas de crianças, quando é criado esses eventos interativos voltado para o público infantil, que o shopping quer chamar a atenção de um público maior, a Personalité atende aí essa vastas gama de clientes que É. atende. Até para você que tá em casa saber, se você precisar, né? A árvore de Natal, foi vocês que levaram, né? Sim. Sim, sim. Aí, Na verdade, ó. todo o Brasil, são 300 shoppings. que a gente 300 faz, shopping. Eu fui no é. shopping que vocês levaram. Qual é o nome do shopping lá em Natal? Lá em Natal Shopping. Natal Shopping. Natal Isso. Shopping. Natal Shopping é É. Nordeste, na verdade, o Brasil. São 300 shoppings todo ano e a gente, cada ano que passa, vai crescendo mais ainda nesses transportes. Ele sempre fala 300, mas a gente sempre ultrapassa esse número, né? Porque Sim. o departamento comercial não sempre quer ultrapassar a meta. Sim. Então, ele tem como esse objetivo esse número, mas a gente sempre termina expandindo um pouquinho mais, até mesmo que os nossos clientes, até devido ao nome que realizamos na praça, Uhum. termina nos procurando e jamais vamos deixar de atendê-los. Com Já. certeza. Hoje, Muitos anos na decoração Sim. canina, 15 anos já transportando. Muito. A Personalité Transporte se tornou a maior operadora logística nesse segmento do Brasil. Que legal. É, Parabéns, então, gente, para vocês. Obrigada. Então, fora a decoração em si, atendemos os shoppings com outro nicho, que é toda a questão de brindes, né? Então, tem distribuição de panetones, a gente está ali fazendo esse atendimento também, como também todos os outros itens que eles nos procuram. Então, hoje temos o orgulho de dizer que a nossa maior expansão é junto aos shoppings, a rede de shopping center. Poxa, que legal. E vocês Sim. tratam com quem nos shoppings? Até aprender. Eu pergunto por quê, Manu. A gente fala sobre isso, mas eu também acabo tratando muito com alguns shoppings, né? Sim. Sobre outros. Gerente de marketing. É, Sempre gerente no de departamento de marketing. marketing. Sempre. Entendi. E aí eles ligam para vocês, por exemplo, a gente vai ter um evento de Natal. Os panetones, vocês se encarregam de levar os vários caminhões todo o pro Brasil. shopping. Vários caminhões. Vários caminhões, principalmente aquelas promoções de Sim. Natal que compra até X, vai lá e ganha panetone. né? Exato, exato. Que legal. Na verdade, a nossa vivência hoje é realmente um elo bem, vamos dizer, profissional junto às empresas mesmo que faz questão de nos indicar Sim. e de ter essa parceria de acordo com o profissionalismo que apresentamos nesses anos, né, de atuação. Hoje as próprias empresas têm essa parceria e esse elo e faz uma indicação bastante legal sobre a Personalité mesmo, junto ao cliente também, que já termina conhecendo, enfim. É um relacionamento bem firme já hoje, né? Não, e tem uma outra situação que vocês vão até entender.
Por exemplo, às vezes o superintendente de um shopping hoje, amanhã ele tá em Outro shopping. shopping, Muito. E ele sim. leva vocês junto, porque eu vejo toda hora o comercial de um shopping, ele passa por esse, por esse, por esse. Sim. Então vocês levam vocês fidelizam, literalmente, porque se ele já conhece teu trabalho, ele é superintendente de uma rede, vamos lá, não vou citar a rede de shoppings aqui, né? Sim. Aí ele já conhece o trabalho e fala, não, eu quero tal Sempre empresa acontece. comigo, né? Sempre, o telefone às vezes é o Interessante. mesmo. Agora eu tô em tal shopping, não tô mais nesse. Isso. Mas vou contar com vocês. Eu falo isso porque, por coincidência, tem essa Sim. questão das franquias. E às vezes o pessoal sempre manda, Simone, eu não tô mais na rede X, eu tô na rede Guatemi, um exemplo. Tô Sim. chutando assim, né? Uhum. E todas as horas, sempre que eles mudam, eles mandam mensagem, Mandam. porque eles querem continuar com o trabalho também de expansão, e eles mandam isso. E eu imagino que para vocês, com certeza. Sim, é uma área que busca bastante segurança, né? Porque Uhum. tem uma publicação, né, atrás de toda aquela ação que vai ser feita. Tem que ter o comprometimento de entrega, de pontualidade, enfim, até mesmo da garantia dos produtos que estão chegando. Sim. Então, a gente terminou tornando esse elo cada vez maior devido a esse comprometimento que a Personalité consegue levar em nossos transportes. Poxa, legal. Uma coisa que eu vou falar aqui, vocês, lógico, eu não tô falando que é na empresa de vocês, tá? A gente costuma conhecer alguns donos de frota, né? Inclusive o Caio, a Personalité, veio através de indicação, acho que do Salomão, se eu não Foi, tô enganada, isso. né? E tem alguns clientes. E alguns deles reclamam, gente, funcionários da Personalité, não tô falando que é com vocês, tá? Sim. Mas acontece muito, às vezes ele fala, Simone, a gente tem problema com o motorista, muito. Ah, o motorista que, sei lá, N problemas que às vezes desmotivam um pouco eles como empresário. No ponto de vista de vocês, né? Vocês são uma empresa grande. Que dica vocês dariam assim? Porque eles falam, eu vou falar claramente aqui, tá? Então eu vou falar mesmo, pronto. Ah, fulano tem lá uma empresa, às vezes, com 5 caminhões, ele dá pro motorista, o cara vai lá, troca um pneu, acontece. Sim, existe. Tira gasolina, faz umas certas coisas Sim. assim que eu fico com o pessoal assim, não, você tá brincando. Ele, não, é isso que acontece, troca, faz umas coisas inusitadas. E isso desmotiva um pouco, e eles às vezes vão numa ascensão e de repente eles desmotivam, falam que não quer mais lidar com pessoas. Eu não sei se vocês chegaram a passar por isso no passado, mas tem alguma sugestão que dá para minimizar esse tipo de coisa? Não estou dizendo que acontece novamente na empresa Sim. de vocês, mas acontece por Mas aí. acontece, no mercado, Né? o mercado ele é bem Sim. parecido. As transportadoras hoje É. sofrem bastante com o problema de falta de motorista. Uhum. Então, assim, nos anos, no máximo 15 anos, até 15 anos atrás, não mais, até uns 20 anos atrás, a gente contratava muito por indicação. Por indicação. Por indicação. Tá. Só que aí foi diminuindo essa indicação. O mercado hoje, você sabe que para toda a área está bem difícil você fazer contratação. Toda a área. Isso. E quando o Augusto veio trabalhar conosco, ele teve a ideia de fazer formação de motorista e capacitação dentro da empresa. Jura? Então hoje Mas para vocês. para Sim. nossos pra para nossa vocês. empresa, Tá. para nossa frota. O Então, Augusto. O Augusto. Exato. Eu adorei, o Augusto. Então hoje ele tenta fazer, ele instrui o funcionário, o embalador, ele incentiva que ele queira crescer dentro da empresa. Então, para a gente tira a habilitação para ele, aí Augusto coloca ele num curso de formação de Nossa, que motorista, legal. desenvolve para ele aprender a ser um motorista de caminhão ou de carreta. E a gente faz nosso motorista dentro da nossa própria frota. A gente não tá diminuiu, vamos dizer, 99% das contratações. Com Então, certeza. a gente faz Plano na de própria carreira casa. também, né? Incentiva bastante o colaborador e ele já sabe o perfil daquele colaborador lá desde o Tá início, né? acostumado, né, a lidar Entra como todo dia. ajudante. E entra como E ajudante. aí ele vai sendo promovido até, Tá até certo. se tornar um motorista de carreta. E isso é bom porque, assim, você tem um funcionário que vem vestindo sua camisa há muitos anos. Então diminui muito esse risco de evasão de um furto de combustível, uma venda de um Sim. pneu. Que acontece. Sim, Sim. infelizmente o mercado ele tinha esse tipo de problema. Com a gente praticamente é zero isso aí. Nunca tivemos. Eu vou até comparar aqui, não vou falar de outras empresas, até porque eu prezo bastante cada cliente que eu tenho.
sou apaixonada por meus clientes, eles sabem disso, né? Tenho muitas frotas, a gente vira mais amigo até do que só cliente. Imagino. Mas uma das coisas que eles falam, que eu vejo que não acontece, não comparando, né, Caio, é assim, daqui a pouco me liga um dono de uma empresa e fala assim, Simone, o cara tava dando ré aqui e bateu meu baú não sei aonde. Você vê que existe uma falta de cuidado Uhum. muito grande do motorista, e eu fico brava, parece que o caminhão é meu, porque eu Sim. falo assim, caramba, meu, o seguro tá pra usar, né? É. Mas eu falo assim, caramba, por que que a pessoa não toma de conta? Porque não é dele, porque ele não tá Traz pagando, transtorno, né? né? De qualquer forma. Mesmo assim, a gente não gosta que acione o seguro. Tudo é muito complicado. Um caminhão parado é prejuízo. É prejuízo. Cara, e vem tudo. Vem a questão de baú, vem questão de plataforma. Sim. Tem uma série de coisas, né, que Sim. vocês São N sabem, situações. né? Sim. Fora E isso, o pior é ele ficar parado. pior parado. Ele vai fazer uma manutenção, ele vai ter que ficar parado. E isso aí isso É. é terrível. E como que é hoje você falar? A gente entrar um pouquinho nessa questão de seguro, né? Porque é caro o seguro, a gente sabe Sim. que é, né? Mas também é arriscado estar com os caminhões também na estrada. Como que você vê assim hoje? Você põe caminho seguro em todos, alguns, Simone, esses rodam aqui, acho que não vale a pena. Como que você vê hoje a questão do seguro? Porque é muito caro. É. Tem cliente meu que todo ano renova, todo ano eles choram pra caramba quando é pra renovar as frotas deles. Ele, meu Deus. Aí eles fazem conta assim. Às vezes eles até falam isso. Ah, não vou pagar mais seguro não, Simone, porque se eu pagar seguro, eu parar de pagar um caminhão, tipo, eu compro um caminhão por ano, dependendo do caminhão, Sim. óbvio, né? Sim. E aí eles pegam e depois vão lá, aí Faz. eu vou até contar uma situação meio chata, não vou citar o nome também. Teve uma moça esses dias, estavam fazendo até um seguro lá. E era uma frota. E ela tinha umas carretas, né? Carreta que eu digo assim, a gente fala dos... Como é que chama? Tem o cavalinho. O cavalo e E a a carreta. carreta. É. E nisso ela ficou assim, Simone, vamos fazer porque meu marido não quer fazer, meu marido quer fazer, mas corta pra mim. Eu falei, vamos. E nisso a gente fez dos cavalos. Das carretas, e ela falou, Simone, eu vou convencer meu marido a fazer das carretas. Eu falei, tá bom, fica no seu tempo e tal. Nesse decorrer, tiveram uma carreta roubada. Meu, ela ligou tão chateada, sabe, assim... Poxa, Simone, isso aqui, olha aí. Eu falei, não, calma, não tem mais o que fazer. Pensa, aí eu pensa que nesse tempo também que você estava sem seguro, de certa forma, economizou. Ah, mas eu vou achar em nome de Deus. Eu falei, não, se Deus quiser, vai achar. Mas tem tudo isso também que vocês têm ainda que se preocupar, Sim. né? E os teus motoristas, eles estão preparados também? Eles sabem desses riscos, de como aciona? Como que funciona essa questão de seguro em relação aos motoristas? A gente também tem essa mesma situação de alguns caminhões não ter seguro. Uhum. E uma parte da frota, a frota mais nova, ela tem seguro. Os novos, Os né? caminhões de 2 anos, 1 ano, todos eles têm seguro. Uhum. Mas os mais antigos, alguns a gente não consegue. Mas é muito importante. Porque é isso que você falou, a gente só vai saber quanto é importante quando a gente tiver um problema. Sim. E vocês orientam também o motorista assim, por exemplo, olha, se você bater, você vai pagar a franquia. Porque eu falo com meus motoristas, vocês deviam fazer isso para poder ver se eles tomam cuidado. É bem complicado. Não tem como, Não dá, né? não tem, É bem não complicado. Motoristas não fiquem com raiva. Não me matem. É complicado, porque assim, de qualquer maneira, dependendo do valor, praticamente ele não tem E não, condição. Impossível, Impossível pagar. impossível. Não, não tem. É que a gente está falando, quando você fala do não tem, a gente pensa realmente em caminhões de valores altos, né? Mas às vezes, dependendo de alguns que a gente tem lá, às vezes dá, né? Aí tem dono de caminhão que fala, eu vou pôr o motorista para pagar. Mas daqui a pouco também entra nisso. Você vê que às vezes eu ligo, tem dia que eu ligo para cliente meu, 10 horas da manhã. Eu ligo. Aí ele, calma aí, eu cheguei em casa, era 5 da manhã. Eu falei, eu vou adivinhar que não vai conseguir atender? Porque o motorista onde faltou. E aí, às vezes, ele tem que ir. Vocês não chegaram nesse nível de pauta. Quando falta um motorista, o que vocês fazem? A gente sempre coloca Sempre outra tem frota que outro. está disponível no lugar, sim. Então tem você já tem sempre um plano A gente B. sempre trabalha sim. com alguém já de Motorista reserva, reserva. motorista É. reserva. Na empresa já tem motorista reserva. Então, Poxa, já que para alguma legal. situação como essa. Então, assim, o interessante é não deixar de atender o cliente. Não deixar de Não atender. pode deixar de atender o cliente. Eles costumam viajar de 2, Caio? Não, só de um mesmo. De um Cada mesmo. motorista tem seu caminhão fixo. Ah, que legal. Aquele caminhão é dele, ele trata como se fosse dele mesmo, não muda. Só quando ele entra de férias. E a gente evita até que o caminhão rode quando ele tá de férias. Tá A certo. gente tenta deixar parado ali, porque... A de qualquer responsabilidade é maneira- dele, né? A gente sempre fala para os nossos motoristas que os caminhões são deles. Eles têm que tomar de conta, a manutenção tem que estar em dia, a segurança deles
porque o caminhão é uma arma de qualquer maneira, né? Sim. Então, se você não Carro, manda... qualquer carro, né? Qualquer carro. Sim. A gente se preocupa muito com essa parte de segurança, de manutenção, porque a gente sabe que isso pode ocasionar um problema muito grave. Sim. Então, a gente sempre está com tudo em dia. Eu vou entrar em outras coisas aqui, porque a curiosidade de quem tá em casa é sobre tudo, né? Eu falo, as curiosidades que eu trago para casa, às vezes são curiosidades que o pessoal me perguntam mesmo, né? E eles sentem alguma dificuldade, às vezes, deles mesmos acionar um guincho, alguma coisa? Não, até que não. Não. Até que não. Hoje tá bem prático essa situação, né? Tipo, a gente teve um sinistro agora há pouco tempo, eu achei que foi bem tranquilo de se resolver. Eles conseguiram, eles Conseguiu, mesmos. acho que em 2 horas a gente já tinha removido o carro. É, porque a gente fala isso porque às vezes a gente pega algumas empresas e a gente sente que o maior grau às vezes é esse. Eu até já pensei, falei, gente, vocês querem que a gente faça, sei lá, uma reunião com o pessoal tentando instruir? Porque assim, tem o seguro, mas às vezes não conseguem falar. Hoje, a gente estava falando agora há pouco de marketing, dessa era digital. É tudo é muito chato. Opção 1, opção 2, opção 3. Mas não podemos esquecer o suporte que ele tem da empresa, né? Sim. O motorista tá lá, de qualquer forma, tenso, nervoso por ter passado por aquela situação. Então, o contato com a empresa é primordial. Primeira Então, coisa, né? mais uma vez, a gente aí parabeniza o Augusto, que consegue dar o suporte aos funcionários quando tem essa necessidade, quanto tantas outras, né? Que Sim. realmente a tecnologia termina ajudando ele nesse ponto. É. Né? Ele consegue ver realmente um apoio, que seja de É que o dormir, Augusto tem de 24 tudo. anos, gente. E, sim. E ele É está da era aí digital nova. Da era digital. sempre apoiando e dando o suporte necessário ao motorista que está na estrada, seja de que for. E a ajuda dele foi primordial para que realmente esse serviço fosse prestado o quanto antes, né? Sim. Que dica vocês dariam também para quem tem empresas de caminhão de transporte? Lógico, não vão dar o segredo do bolo de vocês, óbvio, Sim. né? Mas assim, para melhorar, digamos, esse relacionamento com os colaboradores, com os motoristas, digamos. Não falo da questão do treinamento, porque eu acho que não é toda empresa vai conseguir, Sim, né? eu acho que primordial é empatia. Empatia. O Augusto nasceu em uma empresa de mudanças, né? Como o nosso forte. Empatia. Ele tem, assim, a raiz dele 100%, né? Motorista, ajudante. Então, ele sabe bem o que é isso. E hoje ele consegue dar um suporte primordial à equipe, onde a equipe sente confiança ao contatá-lo, a realmente precisar dele, e ele está ali para dar o suporte necessário. Entendi. Então, não só começa dele, que hoje ele está à frente e está dando aquele atendimento, mas também não podemos esquecer, né, a diretoria principal, que também tem essa empatia, Do né? nosso DNA, é de transporte, DNA, de já veio saber de... o que realmente é estar na estrada, é não passar o dia dos pais com o seu filho, é não passar o aniversário, enfim. É empatia É mesmo, essa saber empatia tudo, né? mesmo que a gente traz, né, de um modo geral em toda a família, e a gente consegue deixar eles de uma forma mais tranquila, vamos dizer isso, sem muita pressão, e termina fluindo de uma forma melhor. Eu penso, eu sou sempre a favor de pensar exatamente isso. Se a gente se coloca no lugar do outro, a gente sempre vai dar um bom atendimento, né? Sempre vai ter essa empatia. Por exemplo, você coloca no lugar do teu cliente, tá lá com um caminhão quebrado, com alguma coisa, fala, se fosse eu ali, nesse Sim. momento, como que a gente... Então, eu acho que isso realmente é o principal de uma empresa. Vocês se colocam como cliente, como motorista Como também. motorista, Essa exato. é uma essência que a gente traz na nossa empresa e na nossa família, que é muito complicado você estar na estrada, você estar longe da sua família. Então, assim, a gente tende a ter o ambiente sempre leve na empresa. Para isso, a gente escuta nossos funcionários, escuta os problemas que ele tem também, porque é interessante você estar acompanhando ali. A maioria, a gente vive mais na empresa do que na nossa própria casa. É Então, isso. por que não tornar uma família grande? E a gente Sim. tenta fazer É isso. uma família É grande. tanto que Sim. a gente tem acesso a todos os colaboradores, eles têm acesso a toda a diretoria. E isso é interessante, porque eles sabem que, no fundo, eles podem contar ali com a empresa que vai estar sempre dando suporte, dando um amparo para eles, né? Que Sim. não é fácil. Isso é Você- importante, realmente. Com certeza.
A gente estava aqui pensando, eu estava pensando aqui quando vocês falavam assim, tem bastante colaboradores. Vocês já conseguiram parar a empresa e falar assim, hoje eu vou reunir e comemorar com todo mundo? Sim. Sim, É mesmo? Final de ano a gente faz festa. sim. A gente para a Poxa, que empresa. legal. Realmente é decretado que o faturamento fica bloqueado por um período para que a gente consiga unir todos e comemorar com todos. Poxa, isso é muito interessante, porque a gente vê que não é todo lugar que consegue parar. Às vezes um tá viajando, não quer parar a empresa. Eu Mas acho que isso é A importante. gente reunir bloqueia a todo agenda de mundo. atendimento, a gente fala que não É. atende e a gente consegue fazer isso. Que período vocês conseguem? Porque vocês têm que levar os panetones e as árvores de Ah, Natal. isso é sempre Sim. ideia. Entre o dia, Sim. entre o Natal e Ano Novo. Entre Natal e Ano E Novo é naquela quando já entregou semana, todo mundo. Sim. Exato. Sim. Mas é bem interessante. Só retornando a gente falando sobre as divisões, né? Sim. Então a gente também tem a divisão de mudanças internacionais, que a Mas gente consegue. terrestre? Não, tudo marítimo e é marítimo e Isso eu aéreo. não sabia. É, a Sim. gente também tem. E tem agora, há pouco tempo a gente começou a explorar a divisão de logística, que é aí que são cargas expressas, que cargas fechadas, que só Poxa. trabalha com Tá carreta e crescendo caminhão. muito. Sim. Que legal, que Deus abençoe. Nossa, é importante você falar sobre isso. Quando vocês resolveram mudar para essa área, você falou? Logística. De logística internacional. Não, mudanças internacionais. Isso, mudanças internacionais. Aí ela vai o quê? Navio? Vai de navio, um container. Tá. Aí vocês Tá têm todo? Explica para eu entender e para quem tá em casa saber que vocês têm esse serviço também. Então, a gente trabalha com agentes no mundo todo. Uhum. Então, aqui no Brasil, tanto a gente recepciona a mudança que vem de outra empresa, Tá. como a gente também manda nossas mudanças e é recepcionada lá por uns agentes Poxa, credenciados. que legal. Existem algumas agências que elas têm, ela tem toda uma burocracia, uma diretriz de trabalho Uhum. e você tem que seguir exatamente conforme está ali. Tipo, recepcionamento a recepção do container, a desembalagem, todo esse padrão segue o que você tem aqui também. Então, Entendi. a gente conseguiu que lá fora achasse empresas cadastradas que seguissem o nosso padrão Poxa. e a gente conseguiu fazer mudança para o mundo todo. Entendi. Então vocês não abriram uma empresa em Não, outro país? não. Vocês fizeram essa parceria Sim. e vocês conseguem. Só fora do Brasil. Só fora do Brasil, tá certo. Poxa, então fala um pouquinho mais agora. Você falou até para ficar bem dividido. Então, para você que está em casa, prestar atenção justamente na divisão. Temos a Personalité Transportes, que Isso. qualquer lugar do Brasil. Que é- Internacional, mudanças. Até a personalité mudanças, mudanças nacionais e internacionais. Né? Nacionais e internacionais. Isso. A personalité transportes são Transporte. eventos e decorações. Eventos e decorações. Isso. E a personalité outra? log é a divisão de logística que a gente tem. Poxa, parabéns. Ô, Augusto, Obrigada. não vai fugir não. Pode vir aqui dar um oi pessoal, que a gente está quase caminhando aqui para o final, que o meu diretor ali já levantou a mão. Dá um oi aqui, ó, só pro pessoal. Dá para aquela câmera ali, ó, gente. Esse é o Augusto. Baixa mais. Tá vendo ele? Baixa mais. Baixou. Tá na altura. Pronto, agora tá na altura. Então, esse é o Augusto. Prazer a todos. Prazer, que é quem cuida aí dos treinamentos. Parabéns Isso. pelo trabalho de vocês. É o né? diretor de operações hoje. Diretor de operações. Assumi o lugar do Caio agora. Eita, aposentou, foi? Nessa área, sim. Agora eu tô só no administrativo. O administrativo é área boa. A Manu é área comercial, então Sim. a Sim. família tá perfeita, né? Área Pontos comercial. principais. Pontos Isso. principais. Que é o que a gente fala aqui, que se você tem tudo isso que você falou, Manu, você fala muito bem. Tem empatia, né? O que ela falou que é o principal. Tem alguém da era digital aí para cuidar Sim. de todo o marketing e tudo mais. E tem a pessoa que começou junto com você, né? Que foi quem sabe ali a dor do motorista, quem estava na estrada, quem sabe tudo que cada um passa, porque isso é importante. Agora, vamos caminhando para o final. Quem quiser contratar os serviços da Personalité, qual é o site? Procura quem? Qual é o Instagram? Opa! A Personalité está no site, onde temos uma plataforma com atendimento online. Acionando o nosso site, personalitetransportes.com.br, temos uma pessoa direcionada ao seu atendimento 100% profissional e adequado Poxa, para o legal. serviço que você procura.
E, além disso, pode conhecer a Personalité através da rede social, nosso Instagram, Personalité Transportes. E, enfim, lá no nosso site você encontra nossos telefones e estamos à disposição para um atendimento necessário. Gente, muito obrigada. Estou muito feliz por conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Como eu falei, e vou repetir, não é de hoje, né, que eu acompanho o crescimento da Personalité, que teve o trabalho novamente, eu falo porque realmente eu admirei muito de vocês terem mandado caminhões para Brumadinho. Sim. Sim. E aquele trabalho todo social que vocês fizeram. Inclusive, quando teve do Rio Grande do Sul, eu também acho que eu até cheguei a ligar para perguntar, Caio, vocês estão pegando, né? sim, E você falou, a gente sim. está também com ponto de atendimento aqui novamente. E eu acho que isso, além da empatia, vai de humanidade também, Sim. sabe? Com certeza. É vocês retribuírem a Deus, ao universo, como a gente fala, tudo isso que vocês estão recebendo, certeza. né? Sim. Então, é uma grande honra aqui pra gente do Negócio de Sucesso estar entrevistando vocês, né? Obrigada. E desejar muito mais sucesso para vocês. Muito obrigada, Eu que viu? agradeço. Foi maravilhoso esse bate-papo. Nossa, vocês foram muito, gente, eles estão muito tranquilos aqui. Primeira entrevista de podcast, a Manu super tranquila, meu. Ai. Foi ótimo, perfeito, Que bom, Simone. perfeito. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada, gente. Até mais, até a próxima.